Hey galera, o Wesley aqui, e o vídeo dessa semana vai ser uma opinião minha sobre o caso do Danilo Gentili. Bom, esse é um caso bem delicado mesmo, só que a gente tem que prestar atenção em alguns pontos muito importantes que eu quero que você pense. Eu vou dar minha opinião, mas eu quero que você pense e tire a sua conclusão sobre esse assunto. O primeiro ponto que eu quero ressaltar nesse vídeo é que um político é um funcionário público. E sendo funcionário público, quem paga imposto no país determinado onde esse político exerce a sua função, ele é sim funcionário da pessoa que paga o imposto. Ou seja, um político é teu funcionário e ele não pode de maneira nenhuma ter autoridade sobre você. Que você tem autoridade sobre ele, mas ele não tem autoridade sobre você. Lembre disso, funcionário público é pago com o nosso dinheiro e não ele que está lá por mérito dele. Ele não está lá por mérito, ele está lá porque foi colocado por pessoas do povo. Então o político tem que servir ao povo, esse é o ponto. E tem que ser criticado sim, e tem que ser cobrado sim. Isso é lei, isso é certo, assim que funciona. E no caso do Danilo Gentili, ele deu a opinião dele sobre uma pessoa política. Ele tem todo o direito de fazer isso. Ele se expressou no Twitter primeiramente dizendo assim: aí ela chama o cara de estuprador, toma um empurrão e dá um chilique. Falsa e cínica pra... Eu não posso falar palavrão no vídeo, então vocês meio que deduzem o que ele terminou de falar no tweet dele. E nesse tweet ele simplesmente exerceu um dos maiores direitos que nós, seres humanos, temos, que é a linda e gloriosa liberdade de expressão. Isso que estou fazendo no momento agora é liberdade de expressão. Estou passando para vocês a minha opinião, estou passando para vocês o que eu penso, é liberdade de expressão. Eu tenho todo esse direito, assim como você tem direito de discordar de mim nos comentários. Isso é liberdade de expressão. Então ele exerceu um direito dele, que é liberdade de expressão. Só que a Dona Maria não gostou do que ela leu no tweet e mandou uma notificação judicial para o Danilo. Ela tentou censurar o cara. Ele, indignado, o que ele fez? Pegou a carta e passou no saco. Ela simplesmente não gostou, acionou a justiça e tentou censurar ele de novo. Só que dessa vez ela conseguiu uma liminar para ele ser preso por 6 meses por expressar a opinião dele por uma pessoa pública. Tu tem noção do que isso significa? Tu tem noção da gravidade do caso? Tu tem noção do que isso pode simbolizar para o futuro do país? Lembrando que estamos num país democrático. O Brasil se diz um país democrático. Só que nesse caso a gente está vendo que a democracia não se aplica a determinadas pessoas, principalmente se essas pessoas não forem de esquerda. E de esquerda eu digo partidos como o PT, PSOL, etc. Pessoas que em tese brigam e lutam e fazem muitos discursos pela liberdade de expressão e antiditadura, dizendo que a direita sim é os ditadores, que são pessoas que vão oprimir, são pessoas contra as minorias e etc, e etc. Mas nesse caso aconteceu ao contrário. A esquerda está censurando uma pessoa de direita, que é o que sempre acontece. Pois se a gente mudar essa história e colocar o Danilo como se fosse uma pessoa de esquerda, e ele escrevesse exatamente as mesmas palavras, só que para o Bolsonaro, eu tenho certeza que nada iria acontecer com ele. Bem pelo contrário, ele ia ser aclamado, ele seria o cara do momento, porque criticou uma pessoa de direita. Mas eu tenho exemplos, pessoal, eu não vou só aqui jogar informações para vocês. Pensem comigo. Lembram do caso de pessoas que pegaram as cruzes, o símbolo de uma religião, uma coisa sagrada para muitas pessoas, e passaram na bunda. Sim, eles fizeram isso. E eles foram ovacionados, eles são os caras. Eles respeitaram alguém de fato. Eles foram contra as pessoas, eles maltrataram as pessoas, deixaram as pessoas irritadas com aquilo. Isso ofendeu de fato muitas pessoas e nada aconteceu com as pessoas que fizeram isso. Por quê? Porque são de esquerda e a direita opressora não quis lutar contra isso, deixou. É a liberdade de expressão deles, eles se expressaram daquilo, é ridículo, mas eles se expressaram. Outro exemplo de manifesto foi do Jean Willis, quando ele cuspiu na cara do Bolsonaro. Outro exemplo foi quando aquele ator da Globo cuspiu na cara das pessoas que estavam no restaurante, e isso a Dona Maria também defendeu. Fora que ela defendeu um estuprador, no caso do Bolsonaro contra ela, e nada aconteceu com ela, e quem pagou no fim foi o Bolsonaro. Outro exemplo da hipocrisia que está acontecendo nesse caso do Danilo Gentili em específico foi um cara chamado Gregório do Duvier, onde ele simplesmente falou muitas coisas de baixo calão para nosso ministro da Justiça, Sérgio Moro, e nada aconteceu com ele. Mas se você colocar do outro lado, se colocar numa esquerdinha,
com certeza já teria muito textão aí e teria processo. Pelas coisas que ele falou, uma pessoa que defende a esquerda com certeza já estaria entrando com processo contra ele. O outro caso é o Bolsonaro. Quantas pessoas não falaram mal dele? Quantas pessoas não mentiram sobre o cara? E o cara não processou. O cara não entrou em processo contra ninguém. Vocês estão entendendo o que não está batendo? É a questão de que a esquerda, que se diz a liberdade, que se diz os maiores defensores dos oprimidos, dos pobres e dos necessitados, eles estão oprimindo as pessoas que falam contra eles. Porque se a gente está no mundo civilizado, você tem o direito sim de discordar de qualquer um, de mim, Lula, do Bolsonaro, do caramba 4 que tu quiser discordar. A tua opinião é a tua opinião, ela sempre tem que prevalecer no teu ser. Tu não pode tentar oprimir outra pessoa e passar a tua opinião por cima dela. Essa é a questão. Esse é o ponto que não tá batendo aí. Como a esquerda, que se diz defensora dos oprimidos, está oprimindo outras pessoas. E os vilões, que são os de direita, no caso, estão sendo oprimidos por eles e não estão oprimindo de volta. Pensa um pouco sobre isso. E o que mais me deixa com medo nesse caso todo é a nova modinha que esse caso vai lançar, possivelmente no Brasil, espero que não, e torço para que isso não aconteça, que é de não podermos falar mal de políticos. Isso é muito grave, porque políticos são funcionários públicos, quem coloca eles lá somos nós. E eles têm que ser criticados sim, eles têm que pagar pelo que eles fazem, porque se não acontecer isso, o Brasil vai virar pior do que já tá. E é difícil, hein? É difícil afundar mais, mas dá, pessoal. Então, não deixem isso acontecer. Se manifestem contra isso, lutem contra isso. Não importa se tu é de direita, se tu é de esquerda, a questão é que tu tem que se manifestar contra isso. A gente tem sim que falar mal de político. Se eles estiverem fazendo coisas erradas, a gente tem que ter esse direito. A gente tem esse direito. E esse caso pode abrir sim a porta para os políticos tentarem usar a autoridade deles contra a gente. E isso não dá, pessoal. Então, para concluir esse caso, eu acho que isso foi uma hipocrisia imensa, isso é imperdoável, não pode mais acontecer isso de um político censurar a liberdade de expressão de uma pessoa, sendo ela de direita ou de esquerda. Então pensem bem, não deixe isso acontecer, pessoal. Não só no âmbito político, se a tua opinião é uma, defenda ela, mas nunca defenda à custa da liberdade de expressão de outra pessoa. Isso é grave demais e não pode acontecer, pois os políticos no Brasil já têm um privilégio, que é de eles poderem fazer a merda que quiserem e não serem punidos por isso. É raras vezes que eles são punidos. Pois pense comigo, se um político construísse uma ponte hoje, ele construiu a ponte, só que ele não passa por essa ponte. As pessoas que vão testar se a ponte está funcionando são as outras pessoas. É assim que o político faz. Ele constrói uma ponte, um exemplo, né? Vai lá, ele mesmo constrói, pega o tijolinho e constrói a ponte. Só que ele pega e larga. Depois tu vai passar. Tu vai passar na ponte e a ponte vai cair. Não vai acontecer nada com ele. E isso é imperdoável, porque na era antigamente, os construtores de pontes ou de qualquer outra coisa, eles tinham que testar o produto deles. Ou seja, se um cara construtor antigamente criava um produto, ele primeiro iria testar. Ele seria o cara que iria testar. E então ele ia fazer bom, porque ele não queria morrer. Então ele fazia um bagulho melhor possível para não cair, para ele não morrer. E assim as pessoas não iam morrer também. Então é isso que tem que acontecer hoje em dia. Político ser punido pelos seus erros. Ser punido pelas merdas que faz e não repetir de novo, sair, tirar, fez merda, saiu, fez merda, saiu. Tem que ser que nem antigamente, fez merda, morreu, né? Passou na ponte lá, a ponte tava fraca, morreu, fez merda, saiu. É demitido. Não é um cargo que não é demitido, em 4 anos não pode ser demitido só se fazer muita merda, não. Tem sim que ser demitido, tem que ser mandado embora e não, pessoal, não sejam fãs de político. Não importa se é Bolsonaro, não importa se é Lula, ou o caralho que for. Tá errado, tem que cobrar. Até agora o Brasil viveu nesse mundinho de eu sou fã de tal, fã da onde, fã daquilo, e a política não presta, política é muito importante. Política é uma coisa que a gente tem que pesquisar, tem que estudar, nem que seja o mínimo, para não acontecer mais o que está acontecendo aqui no Brasil. Principalmente tirar nossa liberdade de expressão e censurar pessoas que falam contra, principalmente a esquerda brasileira, que é uma vergonha para nós brasileiros, essa esquerda que não representa de maneira nenhuma o que é o símbolo da esquerda. Eles só querem fazer festinha e dizer que tá todo mundo errado e só é certo quem concorda com o pensamento deles. Não tá certo. Então pense, digam nos comentários o que vocês acham sobre isso, qual é a opinião de vocês no caso do Danilo Gentili, porque é muito importante para mim saber o que tu acha e o que tu pensa pro futuro do país
com essa questão da censura. Então deixa nos comentários e muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Feito, gurizada. Fui!